para você que acompanha a página do Paraná em Pauta nas redes sociais. Hoje nós estamos aqui com o Ian, que é pré-candidato a deputado federal pelo Partido Missão. E hoje nós vamos bater esse papo aí para que ele mostre um pouquinho, né, de qual que é a ideia do partido, né, um partido novo que tem ganhado destaque aqui, tanto nas redes sociais quanto a nível nacional, né. Ian, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: por que federal? Bom, vamos lá. Agradecer a audiência de todos vocês, né? Meu nome é Ian Gudar, eu sou professor e eu sou pré-candidato a deputado federal pelo Partido Missão, o partido mais jovem do Brasil, né? Fomos recém-criados em 2025 e estamos aí nessa guerra, né? Então, respondendo a pergunta aqui, por que federal? Não foi uma escolha minha, né? Me filiei ao partido em janeiro deste ano e meses depois fui procurado por advogados do partido para encabeçar, né, essa missão aí. E eles que decidiram me lançar como pré-candidato a deputado federal, por entender que Paranaguá tem um potencial de votos, uma importância grande para a nossa região, para o nosso estado, né? A primeira cidade do Paraná é Paranaguá. Então foi uma escolha simplesmente pela comissão do partido, né? Não foi uma escolha minha, eu simplesmente acatei essa decisão aí pela primeira vez, né? Então foi dessa forma. Ian, e agora falando um pouquinho sobre o partido, né? É um partido novo, é um partido aí que tem menos de um ano de vida, né? Verdade. Qual que é a essência do Missão? Bom, vamos lá. A missão ela surge, né, com pautas que hoje realmente as pessoas não têm coragem de defender. Os políticos do Centrão, eles não têm coragem de defender, como fim dos privilégios, endurecimento das penas, a questão da segurança pública no Brasil, né? Então são pautas que, para eles não têm essa coragem de defender publicamente. Por exemplo, a questão da segurança pública, o partido tem um lema que é prendeu, matou. A gente se inspira bastante na questão do que aconteceu lá em El Salvador com o presidente Nayib Bukele, né, onde ele realmente combateu o tráfico de maneira assim radical, né, e hoje El Salvador pulou de de um dos países mais violentos do mundo para um dos países mais seguros do mundo. Então a gente se inspira muito nessa questão de que devemos combater esse pessoal, né, de forma dura, né, e encarar eles como inimigos do Brasil. E o Renan, que é o nosso pré-candidato a presidente, fala muito sobre a questão do direito penal do inimigo, né? Então é algo que a gente defende com bastante veemência. Fim dos privilégios, nós defendemos também a questão de fim de cortes de gastos públicos desnecessários, né? Então, assim, a missão ele veio para fazer um novo tipo de política, uma política totalmente diferente daquela que o Lula defende, daquela que o Bolsonaro defende. Trazendo um pouquinho para uma política mais regional, você já tem, né, atuado aí por trás sobre algumas lutas, né? E até já conseguido algumas vitórias, por exemplo, do ISS, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Amém. Então vamos lá. Primeiramente foi a pauta que a gente defendeu, foi a questão dos cargos comissionados, né? Gravamos um vídeo junto com o Gabriel Bertolucci ali em frente ao Ministério Público sobre a questão dos 41 cargos da Câmara Municipal de Paranaguá. Entramos com uma representação, né? E isso foi avaliado pelo Ministério Público. Enviei um e-mail recentemente, estamos no aguardo de uma decisão, né? Mas foi algo que já houve um entrave ali por parte dos governantes, né? Então, é algo que é uma pauta que a missão defende muito, essa questão do corte de gastos desnecessários. E outra pauta que a gente defendeu, como foi citado, foi a questão do aumento do ISS, do transporte de carga, que foi um aumento que aconteceu no final de 2025, no apagar das luzes, na última sessão da Câmara, e esse aumento de imposto da alíquota do ISS foi de 3% para 5%. Então, nós fizemos um vídeo recentemente, né, em prol da categoria, e depois de algumas reuniões, o prefeito da cidade voltou atrás e baixou essa alíquota para 3,5%, né? Então, assim, o nosso vídeo aí, querendo ou não, deu uma ajuda, né, nesse fomentar dessa discussão pública, né? Então, a gente fica muito feliz por isso. E nós também temos
falado sobre outras pautas, como a questão da FASP, né, que foi extinta recentemente, né? Então, o nosso partido ele vem para tratar de pautas municipais, estaduais e federais, e nós vamos fazer barulho aqui na cidade. E você comentou sobre a segurança pública, que é um tema muito importante, né? Sabendo que Paranaguá é uma das cidades mais violentas do Paraná, né? O que você pensa, né, como pré-candidato aí em políticas públicas para a segurança, tanto em Paranaguá quanto a nível estadual e federal? Sim, é muito triste, né? Saiu o Atlas da Violência recentemente, né? Coisa de menos de um mês, e Paranaguá está na posição 26ª das cidades com mais de 100 mil habitantes em nível de violência do Brasil, né? Dentre as 30 cidades mais violentas do Brasil, nenhuma é do sul do país. A única é Paranaguá. Então nós estamos falando aqui de uma coisa muito grave, né? A questão do porto é algo que a gente deve realmente declarar uma guerra, né? A gente tem que ser dessa forma, não dá mais para achar que da forma que a gente está levando vai ser feito, tem que haver sim uma ruptura total nessa situação. A gente tem que declarar guerra, pedir reforço tanto da Guarda Municipal quanto a nível da Polícia Militar, Polícia Civil, do Exército, fazer um conjunto nisso aí, uma equipe tática em conjunto com todos esses poderes, né, para que a gente possa realmente tratar essas pessoas como inimigas do Brasil, né, e poder ter um endurecimento das penas também, porque não adianta nada a gente realmente colocar em prática esse confronto e na hora a justiça brasileira entregar novamente essas pessoas na rua. Então a gente tem como política pública basear bastante inspiração no que Bukele fez lá em El Salvador, né, de que a mudança ela tem que acontecer tanto na prática, nas ruas, mas também na justiça. É preciso que a nossa Constituição também seja alterada, né? A nossa Constituição é uma Constituição já antiga, arcaica, né, de 1888, 89 ali, né, basicamente, então já se tornou algo arcaico. A gente tem que reformular essa Constituição, principalmente no quesito penal. Então a gente defende isso aí, um combate efetivo ao tráfico de drogas e aos traficantes. E hoje o Missão tem um deputado, né, na Câmara, que é o deputado Kim Kataguiri, e eu queria que você comentasse, né, o que o Missão ele pode fazer com mais deputados dentro da Câmara que outros partidos, por exemplo, União Brasil, republicanos, não fazem, né, que são considerados mais partidos de centro aí, né? Verdade. Então, isso é muito bom. O Kim Kataguiri é o único, atualmente, né, o único deputado federal da Missão, né? A gente fala a Missão, né, artigo feminino, para não ficar omissão, no sentido de omisso, né? Mas é interessante que, recentemente, o Kim Kataguiri, sozinho, ele conseguiu com que o Lula sancionasse uma lei dele, que ele batalhou no Congresso inteiro e no Senado inteiro para que fosse aprovada, a questão de aumento de pena das pessoas que roubam o celular e receptam celulares, né? Então, ele conseguiu isso praticamente sozinho, né? Ele é o exército de um homem só, que a gente brinca até, né? Então, imagina ele com uma bancada forte de 5, 6, 7 pessoas lá dentro para aprovar outros projetos que, às vezes, sozinho ele não vai conseguir. Esse, por exemplo, ele conseguiu, né? Mas tem outros que às vezes ele sozinho ele não vai conseguir, ele precisa de um auxílio, né, de outros deputados. Por exemplo, ele tem um projeto que é interessantíssimo aqui para Paranaguá, por exemplo, que eu já estou conversando com alguns vereadores, que é o seguinte: aumento de penas para pessoas que deixam lixo jogado nas ruas. Esse é um projeto do Kim lá no Congresso Nacional, onde vai ter um tipo de fiscalização maior para quem joga lixo no chão, para quem joga qualquer tipo de material fora do lugar e etc. E deixa a cidade suja, imunda, né? O que atrai animais, enfim. Esse é um problema grave que Paranaguá enfrenta. E ele tem esse projeto que está sendo analisado ainda, está em trâmite no Congresso e no Senado. Então seria muito bom que se tivesse uma equipe junto com o Kim para que isso pudesse ser acelerado, para que isso pudesse ser mais conversado, né? Então, com certeza, um exército maior no Congresso faria toda a diferença para a gente lá. E o Partido Missão ele tem uma comunicação muito diferente do que os demais partidos, né?
é uma comunicação um pouco mais jovem, né? Os eleitores, né, nas pesquisas que nós temos aí, são eleitores jovens, né, também. E eu queria perguntar, na verdade, para você, como que você vê isso aqui dentro de Paranaguá, né? Você acredita que os jovens hoje eles estão conseguindo ter mais uma noção melhor do que é política e como fazer política? Olha, eu acredito que está sim havendo um despertar, né? Embora isso na questão política ainda não aconteceu, né? A gente vê ali pessoas que representam a velha política, pessoas que representam os políticos do centrão, né, dentro da nossa Câmara Municipal, pessoas que não representam ideias, ideologias, pessoas que representam legendas, cartórios, que na verdade esses partidos fisiológicos, como o PSD, Republicanos, União Brasil, são cartórios. Eles não têm ideias, eles vão onde a maré leva, né? Eles não têm ideologias, eles não seguem pautas, né? Fica muito, não fica claro para o eleitor o que esses partidos defendem, né? Hoje a gente vê no cenário municipal uma ruptura, por exemplo, a presidente do Republicanos anunciando que não concorda com o que o prefeito da cidade tem feito, né? Então há uma crise institucional ali. A gente vê a nível Brasil, o Novo, né, em crise, alguns dos seus pré-candidatos não apoiando o seu próprio pré-candidato a presidente, que é o Romeu Zema. Então não há uma união, não há um conjunto de ideias claras para o eleitor a nível da maioria desses partidos, né? Então a gente vê a velha política instaurada. Então, a nível população, eu vejo sim o despertar do jovem, eu vejo sim os jovens começando a engajar mais nas redes sociais, né, nos vídeos, nos comentários. Isso tem sido muito importante, por exemplo, nas pautas que a gente tem defendido, no compartilhar das publicações, a gente tem gerado um engajamento aí forte, né, e os jovens têm participado disso, né. Então, mas é preciso que a gente acorde para alterar isso a nível institucional, a nível partidário. A gente tem que ter essas tomadas também de posicionamentos dentro da política, porque senão nada disso vai ser alterado. E aí, já para nós caminharmos aí para o final da nossa entrevista, né, eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre, você é o primeiro pré-candidato, né, do Missão aqui no Litoral. Como é para você estar tendo esse privilégio, né, de defender um partido novo, um partido jovem, que hoje se coloca como um partido para fazer a diferença? Poxa, ótima pergunta. Poucas pessoas me perguntam isso e é uma das coisas que mais me orgulha, sinceramente. Porque, para mim, é mais do que um simples fato de lançar no papel que sou pré-candidato. De fato, é um propósito, é uma missão que eu encaro com orgulho, porque dentre todos os 30 partidos que nós temos em nosso país, é aquele que realmente eu mais me identifico. É claro que vão ter discordâncias, é impossível você estar num partido que você concorde 100% com tudo, cegamente, fielmente, igual alguns bolsonaristas concordam com tudo que o mito fala, né? Ou então, como os petistas concordam com tudo que o Lula fala, mas eu concordo, grande parte sim, com as coisas que o Missão defende, que a Missão defende, né? Desculpe. Então, é um privilégio poder participar desse processo democrático como o primeiro pré-candidato aqui do Litoral, né? Então, eu me sinto muito aguerrido para essa batalha, né? Estou, como dizem por aí, né, com a faca nos dentes, pronto para essa jornada, sabendo que vou encontrar dificuldades, né? Porque, por exemplo, nós não temos o dinheiro que esses caras têm. Por exemplo, eu vi uma matéria do TSE há 3 dias atrás que no fundo eleitoral o PL e o PT vão ganhar mais de 800 milhões, né, enquanto a Missão só vai receber, por conta de seu partido jovem, né, 3 milhões do fundo eleitoral. Então é uma briga desigual, né? Esses caras eles já saem com bazuca e a gente está de faquinha nessa guerra, né, assim dizendo. Mas eu estou pronto para essa guerra, estou pronto para lutar por um país melhor, porque no final das contas é isso que eu quero. Eu quero um país melhor para os meus filhos, para os filhos dos meus amigos, né? Eu quero um país, como o nosso pré-candidato Renan fala, eu quero que o Brasil seja uma das 5 maiores potências do mundo, né? Juntamente com China, Estados Unidos, Rússia, Índia, né? Eu quero que o Brasil esteja lá na mesa dos países, falando de igual para igual. Eu não quero que aqui seja o quintal da China, não quero que aqui seja o quintal dos Estados Unidos, eu quero que o nosso país seja um país moderno, limpo,
né, um país pacífico, né, onde você possa ir na rua sem medo de ser assaltado, sem medo de que façam alguma maldade com seus filhos, né, eu quero um Brasil mais livre e eu quero um Brasil glorioso. Então, no final das contas, é sobre isso. Legal, essa foi nossa entrevista com o pré-candidato Ian Goddard, do Partido Missão. Então fique atento às nossas redes sociais e acompanhem as nossas matérias diárias.